Bom, vou fazer nosso teste 2. Eu vou começar fazendo as questões discursivas e depois eu dou algumas observações sobre as de múltipla escolha. Bom, a primeira questão é a seguinte. A gente tem uma reta aqui, tem aqui uma partícula A, aqui uma partícula B, e elas estão todas as duas se movendo para a direita. E a velocidade A é sempre maior que a de B. A questão é, A forçosamente alcança B? Eu vou desenhar um gráfico posição contra tempo, ficar meio esquisito, que a gente costuma botar o tempo aqui na horizontal. Então imagina assim que a partícula B, então, ó, essa reta aqui está aqui assim, partícula B fique parada. Então o gráfico de B é esse. Digamos aqui na posição 1. E a partícula A anda para cá. Vamos dizer que o tempo inicial é T igual a 1 também. Na horizontal aqui. Vou dar a fórmula para a posição de A. Posição de A. Função de T, para T maior ou igual a 1, é igual a 1 menos 1 sobre T. Então, quando T é 1, o A está aqui. E o T vai aumentando. Quando T tende para infinito, isso aqui tende a 0 e a posição de A tende a 1. Repara, quanto maior o T, menor esse cara daqui. Então 1 menos esse negócio está aumentando. Quer dizer que o A está andando aqui assim, né? Só que ele nunca chega em 1. Então, se eu botasse essa situação assim, significaria que eu posso fazer um movimento em que A anda sempre com velocidade positiva e nunca chega nessa posição aqui onde o B estava no instante inicial. Se ainda por cima o B, em vez de ficar parado, ele sair andando daqui, aí mesmo é que o A nunca vai alcançar o B. Mesmo que, vamos dizer, o que é preciso atentar aqui? Aqui a velocidade do A é sempre positiva. Então eu só preciso fazer o B andar com uma velocidade positiva, mas que também vai tendendo a zero. Aqui, a velocidade do A é positiva, mas ela está tendendo a zero de maneira que eu nunca chego a esse ponto. O B, ele pode andar também com uma velocidade positiva, sempre menor do que essa. Então, é isso. Embora a gente possa, num primeiro momento, pensar que sim, o A está com velocidade maior, então ele vai alcançar o B. Isso é verdade, por exemplo, se as velocidades fossem constantes. Quer dizer, o A está com uma velocidade constante, o B também. Aí, por mais longe que o B estivesse no começo, se o tempo for infinito, tem uma hora que o A alcança o B. Mas se a velocidade do A não precisa ser constante, então ele pode ir se aproximando do B, mas nunca chegar em B. Inclusive não precisaria, quer dizer, poderia fazer uma coisa que o A, na verdade, nem passasse desse ponto aqui. Então, é falso. Foi uma pegadinha, mas é importante saber isso. Bom, a questão 2, a gente tem o gráfico da y igual a raiz de x. Olha só, quando você faz x2, você tem uma coisa assim. Na medida em que o x vai crescendo para x pequeno, você cresce mais devagar. Quando chega em 1,
O raiz de x, ó, é o y igual a x2 olhado daqui, né? O x igual a raiz de y. Então o gráfico dele é igual a esse, só que espelhado. Então você tem um gráfico assim. Vou apagar aqui o y igual a x2, deixar só o raiz de x. Então esse aqui é y igual a raiz de x. E agora a questão é a seguinte, você tem aqui um ponto A0 e você quer saber o ponto desse gráfico, um ponto aqui, x raiz de x, quer saber o ponto que está mais próximo desse daqui. Então, distância, triângulo retângulo aqui, ó. Você tem nessa vertical aqui raiz de x, aqui x menos a, ou a menos x se o x estiver do lado de cá. Mas como você vai levar ao quadrado, não tem problema. Então essa distância aqui, ó, d, vai ser a raiz quadrada de x mais x menos a ao quadrado. Essa é a função. Para cada x, a função é essa, a distância é essa daqui. E eu quero o mínimo, o menor valor dessa função. Bom, primeira coisa, tem uma raiz quadrada aqui, mas eu não sou obrigado a trabalhar com a raiz quadrada, porque é claro que o menor valor da raiz quadrada vai ser obtido quando esse valor aqui for mínimo. Então eu posso trocar e posso pegar aqui a função, vamos chamar assim, chamar isso aqui de d-til e chamar de d, na verdade, o quadrado dessa. d de x é igual a x menos a ao quadrado mais x. Bom, isso daqui é x2 menos 2ax mais a2 mais x. Posso juntar esse x com esse 2 aqui, mas não precisa. Em princípio, tem probleminha aqui para a gente observar em essa função d aqui, embora ela esteja aparentemente definida para todo x, o raiz de x só existe para x maior que zero, então eu só posso maior ou igual a zero. Então essa função aqui, embora a lei que define a função possa ser aplicada a qualquer x real, essa d só está definida para x maior ou igual a zero. Então, se eu fizer o gráfico da d, podem acontecer coisas diferentes. Isso aqui é uma coisa do segundo grau, tem um gráfico. Eu vou apagar essa parte aqui, por enquanto não vai nos servir para nada. A função que eu quero minimizar é essa aqui. Ela tem, vamos dizer, a gente aprendeu, estuda lá no colégio, que é uma parábola, não sei o que e tal, mas o gráfico dela é alguma coisa assim. Mas, dependendo de onde está o eixo do x e o eixo dos y, ó, você pode ter uma situação assim, ó. Por exemplo, aqui seja x e aqui o eixo dos y. E aí, bom, isso não pode acontecer porque essa d é positiva. Vou apagar aqui, fazer uma mudança.
A gente pode ter uma coisa assim. Então, para x igual a zero, você tem um valor aqui, e o valor mínimo, menor distância, está num ponto aqui onde a tangente é horizontal, ou seja, a derivada é zero. Mas pode acontecer algo diferente. Por exemplo, mesmo nessa situação, nada impede que o eixo dos y esteja aqui. E aí, ó, a função para x maior ou igual a zero vai ter seu mínimo aqui em zero. Tem que prestar atenção, por quê? Porque nós temos um A que pode ser qualquer coisa, em princípio, um A maior que zero. No problema nem diz se o A é maior que zero ou menor que zero. Então, vamos olhar, ver o seguinte, ó, d' de x, que é a derivada disso daqui, é 2x, isso aqui é uma constante, quando eu fizer a derivada da constante vezes x vai dar só a derivada dessa, a derivada de x é 1, então menos 2a, a constante, a derivada é 0, mais 1. Então, ó, se eu estiver procurando o ponto de derivada zero, d' de x igual a zero, corresponde a x igual a a menos meio. O que isso significa? Se eu voltar aqui no nosso gráfico de raiz de x. Aqui o x, que digamos que aqui, então a escala é meio assim, mas digamos que aqui é 1, aqui é meio. Enquanto a for maior que meio, a derivada é zero, corresponde a um x positivo. Ou seja, se o a for maior que meio, não é isso aqui que está acontecendo, é alguma coisa assim, a derivada está aqui e o ponto de mínimo está no ponto onde a derivada é zero. Mas se o a for menor que meio, aí não, a situação corresponde a essa aqui, ó. Não tem ponto com derivada zero, a função simplesmente cresce e o mínimo está em zero. Ora, o nosso problema pede exatamente essa solução com A igual a 0,3, que é menor que meio. Então, quando A é igual a 0,3, o ponto é zero. Aqui é o ponto 0, 0. E a distância aqui é 0,3. Então, quando A for 0,3, o ponto mais próximo é esse aqui. Aliás, olha, se você... O problema está bem definido para A negativos, né? Se você tiver aqui A0, esse aqui vai ser o ponto mais próximo. Mas aí é claro, porque você tem o eixo aqui, essa distância aqui é sempre menor que essa daqui, porque já é menor do que essa. Então é interessante aqui porque é um problema que você tem que achar o mínimo, calcula a derivada, mas no caso específico que a gente está fazendo, não é o ponto que tem derivada zero que vai ser o ponto de mínimo. É uma extremidade do intervalo. Bom,
Terceira questão são várias questões. Então é o limite, n tende para infinito. E letra A é raiz enésima de n. Bom, se você sair, pega, não sei se dá para, esse não é muito bom de clicar na máquina de calcular, mas se fizer um programinha e tal, você vai ver que parece que vai para 1. Mas olha só, por que isso vai para 1? Imagina, né, que eu pegue um número epsilon e faça 1 mais epsilon elevado a n. Quer dizer, supõe que esse negócio aqui, que é sempre, como n é sempre maior que 1, a raiz enésima de n é sempre maior que 1. Então, se tiver algum limite, ou é 1 ou é alguma coisa maior que 1. Imagina que você pega um número epsilon qualquer maior que 0. Faz 1 mais epsilon elevado a n. 1 mais epsilon elevado a n, para quem não sabe, né? É 1 mais epsilon, 1 mais epsilon, 1 mais epsilon, tem n fatores aqui. Bom, você pode pegar 1 aqui, fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então isso aqui dá 1. Agora você tem alguma coisa em que você escolhe epsilon aqui, 1 em todos os outros. Ou então 1 aqui, epsilon aqui e 1 em todos os outros. Ou 1 aqui, epsilon no terceiro e 1 em todos os outros. 1 no primeiro, no segundo, epsilon no terceiro. Então, para cada um desses caras aqui, você tem um em que você escolheu epsilon. Então você tem n, já que são n caras aqui, você pode ter escolhido o epsilon daqui, o daqui, o daqui, o daqui. Então você tem n parcelas no final dessa história toda, em que você tem 1 elevado a n menos 1, vou pensar como 1, vezes epsilon. Então você tem n epsilon aqui. Depois você tem a situação em que você escolheu epsilon, epsilon e 1 em todos os outros. Essa situação pode ser escolher os dois aqui, ou os dois epsilon aqui, ou o primeiro e o terceiro. Você tem que escolher dois desses parênteses entre n. Essa coisa se chama combinação de n 2 a 2. É notado assim, quando você escolhe k de n, combinação de n, k, k. A gente usa geralmente essa notação aqui binomial de n sobre k. Isso daqui em princípio é assim, ó, você tem, você vai escolher um epsilon, então você tem n possibilidades, você escolheu, digamos, esse aqui, depois você escolhe o segundo, sobra um n menos 1 possibilidade, então você tem n, depois n menos 1, depois sobra um n menos 2, você escolhe, depois até n menos k mais 1. Esse aqui é o número de possibilidades de você escolher, para você escolher o primeiro epsilon. Escolhido esse, você tem essas aqui e tal. Só que não é exatamente isso, porque se você escolher o epsilon primeiro aqui, segundo aqui, ou escolheu primeiro aqui e segundo aqui, é a mesma escolha. Você vai ter o epsilon daqui com o epsilon daqui. Então, na verdade, essas k escolhas que você fez, você pensou como se esses caras estivessem numerados e essa numeração fizesse diferença. Mas, na verdade, esse ser o primeiro e esse ser o segundo, esse ser o primeiro e esse ser o segundo é a mesma coisa. Então, você tem que dividir pela permutação de k
o número de permutações de K, para ter o número exato, para ver que você contou cada parcela que você tem, K fatorial vezes, que é o número de permutações de K. Você tem que botar isso aqui dividido por K fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes K. Bom, então esse daqui, quando você escolhe 2, você tem aqui n menos 1 sobre 1 vezes 2, que é 2, y2, mais... não vou continuar. Eu acho que eu não preciso continuar. Eu só quero mostrar o seguinte, que se eu pegar um epsilon maior que zero qualquer, para n suficientemente grande, isso aqui é maior que n. Quer dizer que, se eu pegar 1 mais epsilon, pensar que ele é raiz enésima de n, na verdade não é, porque quando eu elevo ele a n, deveria dar n. Se dá mais, e quanto maior o n, maior dá, então passou de n. Observa o seguinte, ó, epsilon é um número positivo, fixo. Então, epsilon ao quadrado é um número positivo. Epsilon ao quadrado sobre 2 é um número positivo. Se eu pegar n bem grande, n bem grande, já que o epsilon está fixo, eu posso dizer que n menos 1 sobre 2 epsilon 2 vai ser maior que 1. Pensa no epsilon pequenininho, 0,1. Então, epsilon 2 é 0,01. Se eu pegar n maior que 201, eu tenho n menos 1, 200 sobre 2, 100, vezes 0,01, 1. Então, se for maior que 201, isso aqui já dá maior que 1. Vezes n, então isso vai dar maior que n. E eu ainda tenho esse 1 e esse n epsilon aqui. Então, eu garanto que, por pequeno que seja epsilon, 1 mais epsilon é maior que raiz enésima de n se n for grande. Então, o limite de raiz enésima de n não pode ser 1 mais epsilon para nenhum epsilon maior que zero. Porque, para qualquer epsilon maior que zero, na verdade, a raiz enésima de n vai ficar menor do que epsilon, porque isso aqui está provando isso. Né? Quer dizer, se o n for maior que esse cara daqui que dá isso, então a raiz enésima de n é menor que 1 mais epsilon, porque 1 mais epsilon elevado a n está dando maior que n. Então, esse limite aqui, posso então concluir que quando n tende para o infinito, raiz enésima de n tende a 1. Só a letra A, assim. Bom, esse é um exercício, é um dos exercícios da nossa lista 2. Letra B. N fatorial sobre n elevado a n. Bom, isso é mole, né? Isso daqui é 1 vezes 2 vezes n, esse daqui é n vezes n vezes n. Isso tudo aqui é menor que 1. Então, esse negócio aqui bom, para n igual a 1, aqui é 1 sobre 1. Para n igual a 2, você já tem 2 dividido por 4, 1/2. Para n igual a 3, aí você começa a ter 6 dividido por 27. Já fica menor que 3.
De qualquer maneira, de 3 em diante isso é menor que 1, mas a gente sempre pode dizer que isso é menor ou igual a 1, então isso aqui é menor ou igual que 1 sobre n, já basta. E esse tende a zero. Quer dizer, esse número aqui que é maior que zero é menor que 1 sobre n, então de zero ele não passa, mas 1 sobre n tende a zero, então esse cara tende a zero. Então, n fatorial sobre n elevado a n tende a zero. Letra C. A elevado a n sobre n elevado a k, onde há um número maior que 1. Eu tendo, não sei se eu conseguiria uma solução mais simples, mas a solução que me ocorre é de novo escrever o A igual a 1 mais epsilon, elevar a n e fazer então A elevado a n é igual a 1 mais n epsilon mais n menos 1 sobre 2 epsilon 2 mais etc. E aqui eu tenho um n elevado a k. Então, se eu fizer aqui, ó, eu posso fazer assim, né? Eu tenho n menos 1 vou destacar a parcela que eu quero aqui, que está pequenininho. Tem aqui no meio disso uma parcela que é a seguinte, ó, é n menos 1, n menos k. Então aqui ó, tem 1, 2, tem n aqui. Essa parcela aqui corresponde, ela vai ser dividida por k, k mais 1 fatorial. Aqui ó, o número de caras aqui é 1, vamos dizer, de 1 a k, mais esse aqui, k mais 1. Então eu dividi por k mais 1 fatorial, usando aquela mesma ideia. Eu peguei n aqui, n menos 1, então escolhi k mais 1, dividi por k mais 1 fatorial, e aqui eu tenho epsilon elevado a k mais 1. Isso aqui é uma parcela dessa coisa daqui. Então eu posso dizer que se A é igual a 1 mais epsilon, o A elevado a n, ele é um monte de coisas, mas isso então ele é maior que n menos 1, n menos k, k mais 1 fatorial, epsilon elevado a k mais 1. E agora eu vou cartear o seguinte, ó, se eu pegar esses caras daqui, ó, esses k números aqui, e dividir por n elevado a k, bota n elevado a k aqui, isso daqui, o k está fixo, quando n tende para infinito, isso tende a 1. Por quê? Porque esse negócio daqui ó, é n menos 1 sobre n, vezes n menos 2 sobre n, vezes n menos k sobre n. Lá, se k for 1 milhão, n menos 1 milhão dividido por n, ó, n menos k
n menos qualquer coisa sobre n é igual a 1 menos essa coisa aí sobre n. Então, para cada um deles vale isso aqui. Como esses números estão fixos, o k está fixo, isso aqui tende a 0. Portanto, isso aqui tende a 1. E como o limite do produto é o produto dos limites, a gente já provou, então 1 vezes 1, o limite desse produto aqui é 1, então se esse limite é 1, multiplica por mais 1, o limite é 1, então esse limite aqui é 1. Então isso aqui tende a 1. Olha, mas isso aqui está fixo. Não, o k está fixo, então k mais 1 fatorial pode até ser grande, mas está fixo. O epsilon elevado a k mais 1, o epsilon pode ser muito pequeno, o k pode ser grande, então o epsilon elevado a k mais 1 pode ser absurdamente pequeno, mas está fixo. Então eu tenho uma coisa que tende a 1, uma coisa que está fixa, e eu tenho sobrando aqui, deslocado aqui pela ponta esquerda, esse n. Então ele está multiplicando alguma coisa que tende a 1, alguma coisa que está fixa, então se ele for crescendo, esse negócio vai para infinito, porque esse vai para 1, esse está parado, multiplicou por esse, tende para infinito. Então, a elevado a n sobre n elevado a k, com a maior que 1, tende a infinito, quando n tende para infinito. Para que eu cartei aqui um binômio de Newton, né, uma ideia de contagem aqui das combinações. Então, se você não sabe isso, dá uma estudada. O colégio chama análise combinatória, binômio de Newton, essa parte aqui. Qualquer coisa, nosso monitor está disponível para também ajudar com isso aí. Bom, letra D. Letra D. A elevado a n sobre n fatorial. Bom, isso aqui é igual a vezes a vezes a vezes a dividido por n, ou está assim 1 vezes n. Bom, o que acontece? Vamos supor que o A é enorme, tão grande quanto você possa imaginar. Então isso aqui começa enorme, 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 só que o A é enorme, mas é mortal, é finito. O n não, o n pode ir para infinito. Então ele pode passar muito do A. Então o nosso A está aqui parado, aqui assim, e tem uma hora que o n, está aqui o n menos 1, o n, e aí o n pode ir muito mais do que isso. Então você pode ter aqui um k menos 1, k, e o n está lá longe. Então, o que vai acontecer? Quando você chegar nesse k aqui, tem um A aqui, essa parte daqui, tem um k que é maior que A. Aliás, podia ser até o k menos 1, mas deixa o k aqui. Aqui eu botei esse k assim. Então, isso aqui, tudo bem, aqui o A está ganhando, está ganhando, está ganhando, aqui ele começou a perder. Vou botar aqui o k menos 1 assim. Tem mais caras aqui. Até o k menos 1 aqui ele começou a perder. Daqui para frente, do k em diante ele começou a perder. E aí, A sobre k, A sobre k mais 1, A sobre n, você está multiplicando por números menores do que 1. Isso para esse n. No próximo n, você vai multiplicar por A sobre n mais 1. Então vai diminuir mais ainda. Na verdade, todos esses caras aqui são menores que esse daqui, que já é menor que 1.
Então, você tem um número fixo, pode ser grande, mas você está multiplicando por uma coisa menor que 1. Depois, se você multiplicasse pela mesma coisa de novo, ia para zero. Mas você está multiplicando por uma coisa menor, então vai para zero. Mais ainda, isso aqui tende a zero. Quando ele tende para infinito. Tá? Então, vários pequenos truques aqui, né? A última questão tem que botar alguma coisa bonitinha, né? Então, é um conjunto famoso, o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, a gente faz assim, pega aqui o intervalo 0, 1, aí divide em 3 pedaços iguais, 1/3, 2/3, e tira esse pedaço aqui do meio. Então tiramos 1/3. Aí agora a gente divide esses dois aqui em 3 pedaços iguais e tira aqui. Então a gente tirou, agora você dividiu o terço por 3, 1/27, então você tirou agora 1/27 aqui e outro 27 aqui. Então você tirou 2 sobre 3 a quarta. Não é 27, desculpa, 3 é nono, né? 2 sobre 3 ao quadrado. Depois agora você divide em 3, divide em 3, divide em 3, divide em 3. Vou tirar com o dedo? Não vou tirar com o paninho ainda. E aí você vai tirar 4, agora sim, 27 avos. Vou botar aqui 2 ao quadrado, 3 ao cubo. Depois, para cada um desses 2 ao quadrado, aqui, você vai tirar 2 centrais aqui. Então você vai tirar 2 ao cubo, só que vai ser cada um desses pedaços dividido em 3. Então 3 a quarta. Então o que você tirou? Você tirou a soma disso daqui, que é uma PG de razão 2/3. Então a soma dessa PG é o primeiro termo, 1/3 sobre 1 menos a razão. 1 menos 2/3, que é igual a 1. Então, olha só, a gente tinha o intervalo 0, 1 e a gente tirou. A soma dos intervalos que a gente tirou deu 1. É verdade que a gente tirou intervalos abertos, então sobraram extremidades. Alguma coisa sobrou, mas a soma dos comprimentos do que a gente tirou dá 1. E o que sobrou? Bom, tirou. A soma do que a gente tirou dá 1, tinha 1, agora media 1, tirei 1. Bom, sobrou nada? Bom, alguma coisa sobrou, mas basicamente nada, né? Mas eu vou fazer uma observação que sobrou uma quantidade considerável de números aqui, olha só. Vou fazer de novo aqui, pensando assim. Vamos desenhar aqui o nosso intervalo 0, 1. Tiramos esses caras daqui.
Repara, se eu escrever na base 3, esses caras daqui, todos os caras entre 0 e 1 se escrevem 0, alguma coisa. Na base 3 eu tenho os algarismos 0, 1 e 2. Então esses caras aqui são 0,0 coisa, esses aqui são 0,1 coisa e esses aqui são 0,2 coisa. Porque esse daqui, ó, 1/3 é o 0,1. O 2/3 é 0,2, na base 3. Esse aqui é o 1. Então esses caras aqui são 0,0. Esses aqui são 0,1 coisa. E esse aqui são 0,2 coisa. Quando eu tiro esses, ó, eu tiro justamente os caras que tem 1 nessa primeira casa. Mas na verdade eu não tirei esse. Mas esse cara daqui, ó, ele pode ser escrito assim, 0,1 na base 3 é 0,02222 toda a vida. Tá? Assim como na base 10, 0,1 é 0,0999999, na base 3, o 0,1 é isso aqui. Então eu posso escrever esse cara sem usar o 1. Então, eu tirei, o que sobrou aqui são todos os caras que eu consigo escrever usando os algarismos 0 e 2 na segunda casa. São 0,0 e o 0,2. Agora, imagina, quando eu tiro esses caras daqui, ó, esse intervalo aqui é o 0,00 coisa. Esse daqui é o 0,01 coisa e esse daqui é o 0,02 coisa. Quando eu tiro esse terço, eu faço a mesma coisa. Esse cara daqui, que é o 0,01, ele é igual a 0,002222. Então agora eu tirei todos os caras daqui que tinham, que eu precisava do 1 na segunda casa. E daqui vai ser a mesma coisa, eu vou tirar os caras que eu preciso do 1 na segunda casa. Se você repete esse processo, você vai ver o seguinte, que os caras que sobram são os caras que eu consigo escrever na base 3 usando apenas os algarismos 0 e 2. Incrível, né? Quer dizer que para cada sequência de zeros e 2, porque aqui eu boto 0, aqui, não importa, todos são 0, qualquer sequência de zeros e 2 corresponde a um número que restou. E os números que restaram são exatamente os que se escrevem com sequência de zeros e 2. Quantos números tem aqui? Bom, imagina o seguinte, pensa 2 como 1. Se você trocar esse cara aqui por 0,1000, esse aqui por 0,111, esse aqui por 0,001, 0011 e tal, tem uma bijeção, quer dizer, cada cara daqui, se eu trocasse, já que agora eu só estou usando 2 símbolos, eu podia dizer, não, 2 custa muito caro, eu boto só um pauzinho, boto um de pauzinho e eu penso como 2, mas alguém que chegar e dizer, não, mas aqui tem todos os números entre 0 e 1 escritos na base 2. Ou seja, tirei um monte de intervalos, a medida total do que eu tirei dava 1, mas o que sobrou tem tantos números aqui quanto tinha
no intervalo inteiro do começo. Ou seja, o conjunto de Cantor é um conjunto que, se você medir, ele mede zero, porque peguei um conjunto que media 1, tirei coisas que a soma das medidas dá 1, então ele mede zero. Mas ele tem tantos pontos quanto o intervalo 0,1. E vou fazer uma observação só aqui a mais, hein? Supondo que vocês entenderam isso. Pega o intervalo 0,1 e faz assim. Dá uma... Aí ele fica aqui assim. Agora bota aqui os números reais. Pega um ponto aqui no meio e liga cada ponto do intervalo 0,1 com esse cara. E repara que cada número real corresponde a um ponto do intervalo 0,1. Ainda sobraram dois, né? Esses dois aqui, não tem ninguém. Tem mais. Então no intervalo 0,1, bom, mais pontos que nos números reais não pode ter, porque está dentro dos números reais. Mas tem tantos pontos quanto no conjunto dos números reais. Então, esse conjunto de Cantor, ele tem medida nula, mas o número de pontos que tem ali é igual ao número de pontos que tem na reta inteira. Bravo isso, né? Bom, deixar vocês pensando nisso. Vou fazer umas observações sobre as questões de múltipla escolha. Vou botar um gabaritozinho. Questão 1 é o somatório de 1 sobre n mais 1. Não sei se vocês já perceberam, quando você vai somar parcelas positivas, para saber se a soma é finita ou infinita, você faz por comparação. Então o que a gente já tem para comparar? PG, a gente sabe somar PG. Então, se ficar abaixo da soma de uma PG, de razão menor que 1, a soma é finita. Se cada termo ficar menor que uma PG, ou como a gente fez com 1 sobre n, né? 1 sobre n, a gente comparou com uma coisa que tinha meio, e a soma dá infinita. Então o somatório de 1 sobre n é igual a infinito. E 1 sobre n2, a gente fez um macete, comparou com uma PG, e o somatório disso daqui deu finito. Repara que 1 sobre n vezes n mais 1 é menor que 1 sobre n2. Então, se essa soma é finita, essa aqui também é finita. Todo mundo tinha que acertar isso. Mas tem uma coisinha que nem todo mundo talvez tenha enxergado. 1 sobre n vezes n mais 1. Espero que esteja dando para ler isso aqui. Já estou agoniado aqui. Isso aqui é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Você bota no mesmo denominador, daí isso é n mais 1 menos n. Então, essa soma daqui, quando você bota n igual a 1, é 1 menos 1 meio. Depois você tem 1 meio menos 1 terço. Depois você vai, vamos dizer, se você for até um certo k, digamos n igual a 1 até k, vai dar 1 sobre k menos 1
sobre K mais 1. Só que esse meio que aparece aqui corta com esse meio que está aqui. Esse 1/3 que aparece aqui corta com outro aqui. Aqui ó, eu tenho 1 sobre K menos 1 menos 1 sobre K. Então esse corta com esse. E esse aqui cortou com o anterior. Então no fim, isso daqui vai ficar 1 menos 1 sobre K mais 1. Quer dizer, se eu somar até K, eu tenho uma fórmula, que é essa daqui. E quando K tende para o infinito, isso aqui tende a zero. E, portanto, o somatório de n igual a 1 ao infinito de 1 sobre n mais 1 não só é finito, como é igual a 1. Isso aí foi uma armadilhazinha, um truquezinho que eu botei. Mas importante é quando você vai somar alguma coisa que tem números positivos, é sempre tentar uma comparação, né, com as poucas coisas que a gente sabe. Na questão 2 tem uma armadilha também, né? Raiz de 2 é irracional, o seguinte é racional, raiz de 3 sobre raiz de 54, raiz de 3 sobre raiz de 54, isso aqui é raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes 18, então corta esse com esse daqui, isso daqui dá 1, raiz de 18 é 3 raiz de 2, que é ainda raiz de 2 sobre 6. Então, é um irracional. Mas o mais bonitinho, realmente, é o raiz de 2 é o raiz de 3 mais menos raiz de 2, né? Sobre raiz de 3 mais raiz de 2, menos 2 raiz de 6. Porque esse cara daqui a gente pode simplificar um pouco, multiplicando por raiz de 3 menos raiz de 2. Então você fica com raiz de 3 menos raiz de 2, vezes raiz de 3 menos raiz de 2, então ao quadrado, dividido por raiz de 3 mais raiz de 2, raiz de 3 menos raiz de 2. Aí isso daqui dá o quadrado desse menos o quadrado desse, embaixo dá 1. Isso daqui então de cima dá 3 mais 2 menos 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz de 6. Quando você... aqui é menos ou é mais? Aqui. Quando você soma esse cara daqui cancela e, portanto, esse número daqui nada mais é do que 5. Bom, tem um número mais racional do que 5, porque ele é inteiro. Então, essa aí era uma pegadinha. Bom, na questão 3 tem o tradicional AN tende a zero implica somatório de AN finito, AN sempre maior que zero. Isso aqui, eu falei que vocês iam errar, né? 1 sobre N tende a zero, mais somatório de 1 sobre N é igual a infinito. Então, isso que está aqui em cima tem que ser falso. Tem um que é raiz de N menos raiz de N mais 1. Isso aqui, ó, você multiplica em cima e embaixo por raiz de N mais raiz de N mais 1. Aliás, era raiz de N mais 1 menos raiz de N. Bom, deixa assim mesmo.
E aí isso daqui vai dar n menos 1 sobre raiz de n mais raiz de n mais 1. Corta aqui, fica 1 ou menos 1, e isso aqui, esse aqui tende para infinito. Esse aqui está parado, então esse tende a zero. Tem questão, eu acredito que muita gente não tenha dado devido valor àquela aula no quadro branco, com a luz horrível. Eu esqueci de regular a câmera, estava com a câmera regulada para o quadro escuro. Mas você pega a função y igual a 1 sobre x, pega aqui 1, A, e essa área daqui é o logaritmo neperiano de A. Então, nesse problema, a gente simplesmente pegou 5 aqui, essa área aqui é o logaritmo de 5, e fez duas maneiras de aproximar. Uma, você divide aqui em 100 pedaços, então aqui você tem 4 sobre 100, que é 1 sobre 25, é o tamanho aqui, né? E você divide aqui, e aí uma possibilidade é fazer, uma possibilidade simples, é pegar o maior valor em cada um desses intervalos, e soma tudo. A outra possibilidade é, em vez de você pegar o maior, pegar o menor. Então, observe que se você fizer a aproximação por cima menos a aproximação por baixo, na verdade é como se você dissesse, bom, eu tenho essa soma toda aqui dos grandões, e aí na aproximação por cima eu tenho soma dos de cima até aqui. Na aproximação por baixo, eu perdi esse, porque eu começo com esse daqui, que está deslocado para cá, depois o outro está deslocado para cá, o outro está deslocado para cá, o último está deslocado para cá e aparece mais um aqui. Então, no final, se eu faço a aproximação por cima menos a aproximação por baixo, eu tenho esse menos esse. O tamanho desse daqui é 1, que é essa altura aqui, vezes 1 sobre 25. E esse daqui é 1/5, que é a altura aqui, vezes 1 sobre 25. Então, esses são 4/5 vezes 1 sobre 25, que é 4 sobre 25, ou sobre 125. A outra questão do maior valor da função 3x4, né, e tal, é uma situação em que você vai ver onde é que a derivada se anula, para procurar o maior valor, e você vê que ela se anula em um único ponto. Isso aqui, você deriva, é 3x5, aliás, aqui. Você deriva, dá uma biquadrada, que tem uma raiz só, em 4, uma coisa assim, se não me engano. Então a derivada nunca se anula nesse intervalo, quer dizer, você tem um intervalo aqui entre menos 14 e 1, e a derivada nunca se anula. Então a função tem algum valor aqui, se eu não me engano ela é assim. Você calcula aqui, dá um número pequeno, aqui dá um número que acho que é 100. Bom, limite quando x tende a zero de seno x sobre x, está na nossa lista. Claro que todo mundo viu o vídeo, aqui eu explico porque que esse limite daqui é igual a 1. Então, o limite quando x tende a zero de
seno x sobre cosseno x dividido por x, quer dizer, isso aqui é tangente de x. Esse aqui tende a 1 e o cosseno x tende a 1. Então isso aqui é 1. Não dá para escrever 1 sobre cosseno x porque o x está tendendo a 0. Então o cosseno x não pode ficar parado ali, vai tender a 1. O que mais? É 1 sobre T2. 1 sobre T2 é uma função que tem uma cara assim, né? E a gente está fazendo a função que é a área. Você pega aqui 2, pega aqui um número x qualquer e pega essa área aqui. E aí, exatamente como no caso do logaritmo, vou fazer um desenho maior. O que importa é o seguinte, né? Você tem aqui, de um certo ponto, 2 até x, e aí você tem essa área aqui. Se você pegar x mais h, você tem a área até aqui. Então a nossa função se chama S de 3 mais h menos S de 3 sobre h, vamos botar aqui 3 mais h, ó. Essa área menos essa área daqui. Essa área daqui está entre isso aqui, ó, a função aqui é 1 sobre T2. Então isso aqui é 1 sobre 3 mais h ao quadrado. E esse daqui é 1 sobre 3 ao quadrado. E agora a gente tem essa diferença e está multiplicando por h. O que vai acontecer, né? Quer dizer, isso aqui é essa altura. Se eu pegar esse retângulo aqui, eu tenho h vezes isso. E esse cara daqui, se eu pegar esse retângulo daqui, eu tenho 1 sobre 3 ao quadrado vezes h. Então essa diferença aqui, né, S de 3 mais h menos S de 3 é maior que 1 sobre 3 mais h ao quadrado vezes h e menor que 1 sobre 3 ao quadrado h. Quando eu divido por h, divido por h aqui, corta, esse quociente aqui está entre esses dois. Bom, 1 sobre 3 ao quadrado é 1/9. E isso daqui, ó, quando h tender a 0, 3 mais h ao quadrado vai tender para 3 ao quadrado. Então isso aqui vai tender para 1/9. Então esse negócio aqui vai tender a 1/9. É a mesma ideia para provar que a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Porque ela é mais geral até, assim, que a gente está fazendo um ponto parado. Questão 10, duas observações. Primeiro, se eu não disse que o domínio é um intervalo, você pode ter uma função assim, a função 1 sobre x tem um gráfico assim, y igual a 1 sobre x. Assim aqui e assim. Se você pegar f de x igual a menos 1 sobre x, vira ao contrário, fica assim e assim.
E agora a derivada é positiva, mas a função não é crescente, porque esse cara daqui é menor que esse cara daqui, esse é maior que esse, mas o valor da função aqui é maior que o valor da função aqui. Então, quando tem um intervalo interrompido, pode acontecer isso. Você está crescendo, aí retoma embaixo, volta a crescer, mas você não pode dizer que a função é sempre crescente. Se ao contrário você tiver um intervalo e a função tiver derivada positiva aqui, então o que acontece? Se você pegar um ponto, sempre que você pega um ponto do intervalo, outro ponto do intervalo, e olha para esse valor aqui, para esse quociente aqui, quando a função tem derivada aqui dentro, ela pode fazer qualquer coisa, mas sempre tem uma tangente aqui que é paralela aqui, o teorema do valor médio. Então tem um ponto aqui em que a derivada é igual a essa taxa média, que é essa diferença dividida por essa. Então, se esse é maior que esse e a derivada é sempre positiva, eu não poderia ter uma situação assim, ó, que xy, f de y, f de x, porque aí ó, eu teria uma inclinação assim e forçosamente, qualquer que fosse a função, eu teria que ter um ponto em que a derivada tem essa inclinação aqui. Só que isso é negativo, como a derivada é sempre positiva, isso não pode acontecer. Então aí sim a função é crescente. Bom, espero ter coberto rapidamente o teste, apesar do X não estar ajudando.